porque é muito importante a gente falar sobre isso, embora nós não costumemos falar muito sobre o luto, ainda mais porque esse tema vem à tona em momentos tristes da nossa vida. Mas o termo luto, ele é mais amplo do que a gente imagina. Inclusive, ele pode ser associado a outras situações sem ser necessariamente a morte de uma pessoa. Quem fala mais sobre isso é o filósofo Mário Sérgio Cortella, que abre a rodada de participações do programa de hoje. É tudo aquilo que a gente lamenta, que a gente lastima. Não por acaso, do ponto de vista etimológico, dentro do termo luto está a ideia de chorar, de lamentar, de lamuriar, como eu lembrava há pouco, isto é, a ideia de algo que nós nos entristecemos porque não está mais conosco. Mas também temos lutos quanto àquilo que se deixou de ter como possibilidade, como sonho, como amor, como condição econômica, como amizades. Em última instância, a ideia de luto está intrinsecamente conectada à noção mesmo de perda. Claro, né, quando nós temos a ideia, lembrada, por exemplo, por Khalil Gibran, de que as grandes dores são mudas, as grandes dores são mudas, vale lembrar que no luto, especialmente em relação a pessoas, nós deixamos isso um pouco de lado e temos de fazê-lo. E aí, bradamos, gritamos, entramos em estado de descontrole, que é uma forma de extravasamento que nos permite, né, que o luto ele não nos esmague para além daquilo que estava. Por isso, o luto é uma das mais fortes manifestações humanas. Fernanda, ouvindo o Cortella sobre essa compreensão do luto de maneira mais ampla, eu, comecei a refletir sobre a pandemia, porque a gente não tem que lidar só com a morte, né? A morte como o encerramento da vida, mas com mortes simbólicas. As pessoas que perderam relações, perderam emprego, perderam planos, os sonhos morreram. A gente vive o luto por essas mortes simbólicas também? Claro, o luto ele pode se referir a qualquer grande perda que a gente tenha na vida, né? Pode ser o final de um relacionamento, a perda de um emprego que seja importante para a pessoa, né? E o processo do luto é de que o sujeito investe toda a sua energia nesse objeto perdido e fica em torno dessa perda, quer falar sobre ela, quer lembrar dela, quer pensar nela, né? Quer revestir ela de uns certos contornos simbólicos para suportar, atravessar essa perda. Então, isso é um processo, é um trabalho psíquico, né, que às vezes leva um tempo, geralmente leva um tempo, né, que também não pode ser apressado. Né? Então, às vezes, o final de um relacionamento exige um tempo de luto, né, que é esse tempo de você conseguir gastar, né, esse objeto perdido para você poder se relançar na vida e se ligar a outros objetos do mundo. E, Karnal, agora saindo um pouco dessas mortes simbólicas, voltando mesmo para o fim da vida, a morte é um problema maior para quem está vivo, né? Eu diria que só é um problema para quem está vivo. É que depende da crença da pessoa. Exato, não, eu respeito isso, mas eu me pego na filosofia. Claro. Epicuro nos diz que nenhum mal atravessa a morte, a morte encerra todos os nossos problemas, e Epicuro lembra que eu nunca estarei com a morte. Quando ela for, eu não sou. Quando eu for, ela não será. Então, a morte é sempre uma questão, por exemplo, quando eu digo fulano morreu cedo, uma pessoa que morre precocemente é uma pessoa que naturalmente não vai ter o declínio da idade, e isto atinge quem fica. Mas para quem vai, eu acho que uma vida de 110 anos é menos extraordinária do que para quem morre no apogeu da juventude. Não? Dizem na Grécia que os deuses, quando querem se vingar de alguém, não, fazem com que essa pessoa tenha essas orações atendidas. E quando querem premiar alguém, levam essas pessoas embora cedo. Esse é um prêmio para a pessoa. Não? Complementando a fala inicial do Karnal sobre como cada religião e cada cultura encara os momentos de luto de uma forma diferente, a nossa produção separou alguns costumes de algumas religiões que marcam os momentos de luto. Vamos ver na tela. No budismo, é comum que amigos e familiares se reúnam várias vezes em memória ao falecido. Já no hinduísmo, as famílias costumam tomar um longo banho após a cremação do corpo do parente. No caso do judaísmo, os enlutados param em algum lugar depois do enterro para despistar o anjo da morte. Eles também pedem algo doce para comer,
para disfarçar o sabor amargo que ficou por causa da morte da pessoa. No islamismo, amigos e familiares combinam um encontro para homenagear o falecido 40 dias após a morte dele. E antigamente, no cristianismo, as mulheres usavam preto por 1 ano. Karnal, a gente pode considerar, portanto, que esses rituais de luto são rituais de crenças compartilhadas, né? De reafirmação de valores comuns. E é uma ocasião de você reforçar os laços comunitários. Por exemplo, no caso do islamismo, o nome do morto não pode ir no túmulo. É idolatria colocar o nome do morto. Então, você simplesmente enterra e aí você faz essa reunião. No judaísmo, é comum que a família enlutada fique em casa por pelo menos uma semana, rasgue uma roupa já no próprio cemitério, que exista, inclusive, quase simbólico, um espaço para você poder doar dinheiro para a situação em que a pessoa está atravessando, que às vezes é muito mais simbólico, porque é uma despesa emergencial que havia também no mundo cristão antigo. O que acontece? São formas dos vivos se consolarem, com orações, com ritos de sociabilidade e até com banquetes, no sentido de que até há 50, 100 anos, todo velório era feito católico na sala do morto e se cozinhava a noite inteira, porque em primeiro lugar tinha que avisar parentes, não havia um método de comunicação muito rápido, e em segundo lugar, temendo o caso de catalepsia e outras coisas, você tinha que dar um tempo para que o morto pudesse despertar e assim por diante. São muitos rituais e é uma questão muito interessante. Quando desaparece alguém no mar, é um desaparecido político, a família não vendo o corpo. A família permanece com uma ferida aberta, porque não tem o encerramento simbólico daquele processo. Então, a dor do luto, se a gente considerar que tem 5 etapas até a aceitação, a dor do luto ela é quase necessária para você superar aquela etapa.